a gente enxerga, sim, como um grande avanço esse texto que encaminha agora com a regulamentação, como você bem colocou, né? A gente teve as grandes linhas, a parte mais macro da reforma tributária aprovada no ano passado, mas a gente tem que estar atento aos detalhes da regulamentação, da tangibilização. Para quem nos acompanha, são as regras, né? As regras do jogo que são colocadas agora nesse texto que o governo vem trabalhando. E a gente vê um texto com uma simplificação, como a Yasmin colocou aí, né? A gente passa a ter uma quantidade menor de impostos, isso simplifica, isso torna mais fácil aquilo que está mais simples. Fica mais transparente, porque quando a gente complica demais, fica mais fácil da gente esconder e não entender as coisas. Então, torna mais transparente. A gente vê um texto que a gente pode conversar aqui com muitas inovações. A gente vê a questão do cashback, da cesta básica. Então, assim, a gente está animado. Existem, sim, algumas questões que devem ser olhadas com maiores detalhes, mas que a gente tem tempo para isso. A gente acredita e torce para que todo esse processo, até o meio do ano, ele seja aprovado e o Brasil passe a entrar numa era de uma simplificação tributária maior. Como é que fica essa questão, principalmente da compra no mercado? Porque isso aí todo mundo sente, a gente já vai ali no mercado, já sabe. Essa semana eu fui com R$ 100 e saí com uma sacola. Na próxima semana eu saí, na semana passada eu vim com duas. Então essa questão de imposto que incide sobre a cesta básica a gente já sente. Qual que é a particularidade que essa reforma tributária pode trazer de bom ou de ruim para a cesta básica? Oi, Yasmin, esse era um grande desafio no ano passado, quando aprovou-se as grandes etapas aí, os pontos principais da tributária, tinha a cesta básica. E qual que é o grande desafio? Delimitar o que é essa cesta básica. Então, é alvo aí para vários lobbies, né? O que entra, o que não entra. Então, era um desafio muito grande do governo e a gente acredita que, assim, dentro desses desafios, e como foi muito bem colocado na reportagem de vocês, o sistema tributário é um cobertor curto, como foi colocado. Então, se eu reduzo a alíquota de determinado produto, outros eu vou ter que aumentar. É igual a conta de quem está nos assistindo em casa. Então, se eu deixo de gastar com alguma coisa, aí eu tenho recurso para gastar com outra. Então, eu tenho que fazer escolhas, né? Nós temos que fazer escolhas constantemente. E a gente vê nesse texto enviado aí pelo governo, a gente tem aí os produtos hortícolas, de frutas e arroz, feijão, leite, manteiga, o que é cesta básica mesmo ali, com a alíquota totalmente zerada. E a gente tem uma alíquota reduzida aí para, como foi colocado, para carne, para peixe, para a questão das proteínas, né? Então, assim, a gente vê dentro dessa equação, dessa conta que tem que se fazer, chegou-se um texto bem razoável em relação à delimitação da cesta básica. Tadeu, quando a gente fala dessas mudanças de reforma tributária, você falou da questão envolvendo a alíquota. Hoje a possibilidade é que a alíquota seja de 26,5%. Essa é a estimativa. E aí tem muita crítica, inclusive aqui o pessoal do nosso chat fazendo críticas, porque apesar de mudar ali a forma de tributar só no final, diminuir o número de impostos, esse valor aí, esse percentual de 26,5%, se a gente for comparar com outros países, coloca o Brasil ali num patamar muito alto de impostos. Isso pode prejudicar a competitividade do Brasil lá fora e até mais do que isso. Esse valor dessa alíquota, na sua avaliação, que é especialista, ela pode cair ao longo agora dessa regulamentação da reforma? A questão da alíquota é realmente um grande desafio. Por quê? É justamente para fazer esse equilíbrio dos pratinhos, né? Então, se eu desonero determinado produto, essa alíquota ela vai ter que subir. Então, encontrar esse meio do caminho é algo extremamente desafiador. Mas, Yasmin, a grande questão é, se eu tenho uma carga tributária, e historicamente o Brasil trabalha
com uma carga mais alta na questão de produtos e serviços, o que tem que ser feito é o seguinte: eu tenho essa carga alta, mas que eu tenho um retorno para a população, que eu tenha saúde, que eu tenha educação, que eu tenho segurança. A gente vê vários países, os países nórdicos, a gente tem uma carga tributária muito alta, se a gente for pegar Suécia, Noruega, Finlândia, mas qual que é a grande contrapartida dos governos de lá? Os governos entregam serviços públicos de qualidade. Então, para a gente falar em competitividade, a gente tem que falar aí no retorno do governo. Eu tenho uma carga um pouco mais alta, mas nós, enquanto população, a gente não teria que pagar nada sob o ponto de vista de saúde, de educação, ter uma sensação de segurança cada vez maior. Então, eu acho que esse é o desafio e nós, enquanto cidadãos, temos que cobrar dos governos essa questão. Eu tenho uma carga alta, mas que ela seja retornada em serviços decentes para nós da população.